E o Carol, senhor me escutava? não, antes eu não estava escutando, não. Então tá, então o senhor não ouviu minhas cachorras latindo, tá bom. Joia. Carol, acho que se não aparecer mais ninguém, vai ser eu e você só, tá? Tá, só É, eu e você. mas é bom que aí eu tiro todas as suas dúvidas aí, se você tiver, tá? Ah, eu tenho, professor, eu tenho. Então tá. Eu acho que, não sei se você viu a live ontem da Anant, né? Assim, Inteira, eu não vi inteira. mas assim, você não perdeu nada porque eles foram muito superficiais, muito superficiais. Assim, falaram basicamente o que, assim, leia o edital. Se vocês tiverem alguma dúvida, leia no edital, né? Então acaba que, Que nem adiantou nada. infelizmente, é, e assim, eu fiz essa apresentação aqui que depois a gente teve aí, isso aqui até depois vai virar uma aula, provavelmente, para os alunos, que foi bem detalhado assim mesmo, ponto a ponto, item a item, assim, para não restar nenhuma dúvida referente ao edital, né? Então, assim, diferente da Anant, eu vou ser bem detalhista aqui, tá? Então, se você quiser interromper, já que está só você, fazer um comentário no áudio mesmo, pode ficar à vontade, tá? Tá, E aí, qual que a gente tem que ter, né? As etapas que até a Anant colocou ontem foi a inscrição, né? E o envio de pré-requisitos, que muita gente tem confundido isso, né? É, como que se envia, qual que é a primeira parte que se envia, se na primeira parte você vai só marcar e depois você vai anexar os documentos, né? Depois que você fez esses pré-requisitos, a Anant vai fazer uma análise desses pré-requisitos, tá? Depois ela vai fazer avaliação curricular e análise do currículo, e depois pagamento e confirmação da inscrição. Então, essas são basicamente essas quatro etapas, tá? E muita gente confundiu isso, assim, porque a ANANT realmente, na hora que você vê no edital que você vai preencher, realmente, aqui que eu vou preencher o currículo, aqui eu já não preencho, onde que eu preencho os conteúdos ou não, tá? Então, o que é o primeiro ponto? Ali, na parte da inscrição, a área do candidato, abriu a inscrição, você vai preencher os dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, faz os seus dados ali pessoais e segue, né? E aí depois, aqui que vem a grande dúvida que muitos alunos têm. Você vai selecionar os itens que você tem, né? Então, ou seja, os pré-requisitos obrigatórios, o termo de aceitação digital e as condições especiais. Nisso aqui, você só vai selecionar, tá? Você não vai anexar nenhum documento nessa primeira parte da inscrição. Então, o que vai acontecer? Vai abrir isso aqui para você, depois que você preencheu as suas avaliações básicas ali, né? Então você vai lá, vai marcar, declaro, tal, 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 tal. Aí depois você vai colocar, ó, eu tenho a carteirinha do CRM, quantas quantidades? Você vai colocar uma só, porque você só tem uma carteirinha do CRM. Depois você vai marcar o segundo item, qual que é a quantidade que você tem? Você vai marcar lá, né? A ficha de inscrição, currículo vitae, né? Você pode colocar, acho que ali só aparece a possibilidade de você marcar um, tá? Aqui você pode marcar até mais que um, porque aqui são os itens, porque o que a Anant quer? Porque como é um sistema, né, a NANT vai abrir a possibilidade de você anexar. Se você não marcar nada aqui, na próxima etapa não vai aparecer nada para você anexar. Então aqui nessa parte é só para você marcar o item, né, que você vai anexar na segunda etapa, tá? Então aqui você só marca o item e na segunda parte aqui você põe a quantidade desses documentos. Então nesses pré-requisitos, nessa primeira parte, que é o que muita gente tem confundido, aqui eu já vou anexar o meu comprovante, aqui eu já vou anexar a carteirinha de CRM. Não, aqui você só vai marcar os itens que você tem para a próxima página você anexar os documentos, tá? Então, tá. e aí, o que tem visto lá, tá? E uma desses pré-requisitos é a comprovação, né, da sua prática. Então, ou seja, você tem lá a aceitação do edital, a sua carteirinha de CRM, e agora você vai comprovar a sua prática. Como que você comprova a sua prática? Né? Você vai comprovar através dessa declaração que está no anexo lá da ANANT. Como que você preenche esse documento, tá? Você vai colocar lá a empresa que você tem, ou a clínica que você tem, ou se você for dono da clínica, você coloca
o nome da empresa, né? Você pode colocar assim, Carolina Medicina Ocupacional Limitada, você vai colocar lá nome do médico candidato, é o seu nome, e descrição das atividades. Eu realizo exames ocupacionais, eu faço apoio na gestão do PCMSO, você descreve as atividades que você vai, e aí o que é importante, o que muita gente tem criado as dúvidas ali, que muitos dos alunos têm confundido essa questão de carga horária semanal e carga horária diária, né? Então, a média que a ANANT tem aceitado é uma média de 20 a 30 horas semanais, né? Que é o que a gente tem visto. De 30 para cima, a ANANT sempre aceitou. Com Tá. alguns alunos, a ANANT não tem aceitado com 20 horas semanais, mas já teve aluno que aceitou com 20 horas semanais. Ah, Júnior, mas o que eu faço então se eu tiver 20 horas semanais? Coloca as 20 horas semanais, se a ANANT questionar, depois você rebate isso, que isso não tem especificação no edital, tal, daí na próxima etapa você entra com recurso, tá? Então aqui é importante que você coloque a quantidade de horas semanais, tá? E você especifique, se puder, se possível, a média de horas. Então, por exemplo, você fez 20 horas semanais, você coloca lá 4 horas diárias, 20 horas semanais, ou 6 horas diárias, 30 horas semanais. Tá? Isso é importante. E qual que é o outro ponto que tem indeferido muita inscrição? Que as pessoas não têm colocado um intervalo. Então, por exemplo, você começou dia abril de 2018 e trabalhou até junho de 2023, coloca lá abril de 2018 a junho de 2023. Não coloca assim, não, até os dias atuais, não. Coloca a data final, tá? E a ANANT tem indeferido justamente por conta disso, tá? Então você coloca o seu prazo final, porque a ANANT tem cobrado nesse sentido, tá? Então você coloca a data final. Então, por exemplo, você vai escrever hoje, coloca 12 de setembro de 2023, tá? Não deixe de colocar a data final, né? Se você está ainda colocando a declaração, se você já tem a declaração. E depois, é importante, essa assinatura do responsável legal pode ser o médico da clínica. Se você for o dono da clínica, você vai assinar. E aí, qual que é o diferente? Que você vai anexar um contrato social da empresa, né, que tenha o seu nome, né? Mas se isso não for o seu caso, você só vai, o responsável ali vai assinar. E como que pode assinar? Assinatura com certificado digital, com certificação eletrônica, tá? Não é Uhum. só aquela cópia de assinatura, não, é aquele certificado digital, tá? Ou se a pessoa não tem isso, é fazer o reconhecimento de firma em cartório, tá? Mas a ANANT, apesar de não estar no edital, a ANANT tem aceitado a assinatura eletrônica no documento, tá? E aí muita gente pergunta, Júnior, mas o que eu coloco quais os documentos que precisa assinar. Geralmente, a assinatura que precisa certificar, que precisa ter um reconhecimento de firma, são documentos que não é você que assina, são terceiros. Tá? Então, principalmente essa declaração. Então, por exemplo, a solicitação de inscrição, aceitação do edital, todos esses documentos, eles têm aceitado com assinatura simples. Júnior, eu tenho assinatura digital. Se você tem assinatura digital, assina o documento para não ter dúvida nenhuma da ANANT não aceitar. Tá? Então, os documentos podem ser assinados tanto por você, tá? Manualmente, ou através da certificação digital. Tá? Tem essas duas formas. Então, os documentos que não que são você que assina, você não precisa reconhecer em cartório. Tá? Até mesmo a cópia, carteirinha do CRM, eu preciso ser. Não precisa comprovar isso, não. Tá? Então, essa declaração, você tem que ter essa questão da carga horária, o conteúdo, descrever as atividades, não colocar lá assim, eu exerço atividades na medicina do trabalho. Não, descreva as atividades que você coloca as atividades início e fim e ter assinatura e data. Se o documento foi assinado hoje, a data do documento tem que ser hoje, tá? E aí, qual que é a outra dúvida também? Que naquela questão dos pré-requisitos, tem a questão do currículo vitae. Júnior, é aqui que eu anexo os comprovantes? Não é aqui. Aqui você vai fazer igual estava lá no currículo, nos pré-requisitos. Você vai marcar, eu tenho residência médica, vai marcar lá o xizinho da residência médica, e aqui você vai colocar assim, eu tenho um item aqui.
E isso você vai fazer para todos os itens da avaliação curricular, tá? Então, você vai Tá. colocar o item lá no primeiro ponto e vai marcar os itens que você tem, qual que é a quantidade. Ah, Júnior, eu tenho 20 documentos de curso da ANANT, pré-congresso, não tem problema, você vai marcar o primeiro ponto e vai colocar qual que é o máximo que você tem aí. A ANANT, né, fez vários eventos que pontuam mais dos itens que estão aí. O que, que você faz? É colocar o item aí, né, e colocar no próximo, quando você for anexar, colocar a quantidade de pontos que está associado àquele evento. Então, por exemplo, se for no congresso que valia 10 pontos, né? O que, que você vai marcar? Você vai marcar aqui como item normal. Quando você for anexar a comprovação desse item, você vai colocar lá que o certificado seu lá, ele vale 10 pontos, tá? Então, aqui você marca o item, só marcação. Não tem necessidade de anexar nenhum comprovante disso. Aqui você vai marcar somente os itens que você tem, tá? E é importante se atentar o que está em cima aqui de pontuação máxima. Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor, né? Você tem residência, você tem curso de pós-graduação e você tem doutorado. Não adianta, você vai pontuar só 80 pontos. Você não vai pontuar somando ali 80, 40, 50, já tenho 100. Não, você vai pontuar o máximo de pontos de cada sessão, tá? Então é importante ficar isso. Então nessa primeira parte que tá, esse é o modelo de currículo vitae. Muita gente tem inserido lá, eu trabalhei não sei quantos anos, formei na faculdade tal. Isso não é o currículo vitae da ANANT. O currículo vitae que a ANANT quer é isso aqui. É você pontuar o item que você tem e a quantidade de itens que você tem, tá? Então, aí tem Professor, uma. Oi. deixa eu te fazer uma pergunta besta, mas eu tenho dúvida daquela parte ali da comprovação dos horários, tudo do documento anterior. Tá. Eu tenho que digitar tudo certinho no computador e depois, ou dá para fazer à mão? É uma pergunta que muitos fazem, tá? Você pode tanto fazer digitado, que tem gente que pega esse arquivo, converte em PDF, vai lá, É, digita, põe tudo bonitinho, digita através do computador e assina com assinatura eletrônica, não tem problema nenhum. Ou, se você quiser, você pode fazer à mão. Imprime isso aí e assina e faz. Aí, como é à mão, aí não tem como você reconhecer certificação digital. Aí tem que ser tá, reconhecimento de firma em cartório, tá? tá, Mas você pode fazer esse documento tanto à mão quanto digitado, tá? tá. E aí, Obrigada. então, assim, e aí qual que é o outro passo? Além da inscrição, tem essa solicitação de inscrição, que é um documento que está lá no próprio preenchimento lá, ele vai estar assim, solicitação de inscrição, já está lá esse documento, pode ser preenchido tanto à mão quanto da mesma forma. Você pegar converter isso no Word lá ou no PDF e preencher os documentos, preencher os dados aí conforme você tem, tá? Conforme os seus itens, tá bom? Tá, Então, isso tá, aí é o documento que está lá já, na própria descrição lá, você vai clicar, ele vai aparecer esse item, tá? Assinatura eletrônica desse documento, não tem necessidade, tá? Você pode assinar de forma normal, de próprio punho mesmo, você pode assinar esse documento, que é você, entendeu? E quando você aceita e quando você chega no final lá, você atesta que todos esses documentos que você anexou são verídicos, tá? Então, se você está assinando, por que você falsificaria uma assinatura sua? Não faz sentido, tá? Então, aí, no final, marcou os itens, pegou todos esses documentos, avança para o próximo passo, tá? Que é a próxima página. E aí, nessa próxima página, aí que você vai subir os arquivos, tá? Então vai ter lá os pré-requisitos obrigatórios. Então, aí agora você vai pegar lá na pasta do seu computador, vai subir a cópia da carteirinha do CRM, vai subir a cópia do modelo de currículo, vai subir a cópia da aceitação das condições especiais, se você tiver, entendeu? Aqui sim, nessa segunda parte, que você vai subir os documentos, tá? Muita gente tem confundido isso. Ele, no primeira, não, primeira parte só marcação, e agora na segunda parte, na segunda página, que você vai subir os documentos. Então vai estar aí, ó,
carteirinha de CRM, anexar documento. Você vai clicar, vai abrir o negócio, o arquivo do seu, vai abrir o local de arquivo do seu computador, a pasta, você vai anexar a carteirinha aí. Aí aqui embaixo também, vai subir lá, ficha de solicitação de inscrição e aqui a cópia da questão do documento. O que muita gente tem gerado dúvida é que nessa parte aqui, ó, tem essa certidão de regularidade para exercício profissional. O que é aqui? É aquele nada consta do CRM. Então, se você não tem nenhum processo. Nada Isso, de problema ético, né? isso aí. Não é inscrição. Não é questão que você está inscrita no CRM. Muita gente tem. Por que a ANANT tem indeferido? Porque as pessoas têm anexado a questão de você anexar a sua inscrição no CRM. Não é, porque tem inscrição no CRM, tem quitação de anuidade, tem vários tipos de declaração de CRM. O que a ANANT quer? A ANANT quer o nada consta, a questão de ético profissional, tá? Então aí você vai anexar todos os documentos. Outra dúvida que muita gente tem aqui. Ah, Júnior, o que eu vou fazer se tiver mais de um documento? Não tem problema, você vai anexar todos os documentos, tá? Então, aí na hora que você clicar para fazer o upload dos documentos aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Aí você coloca nome, carteirinha do seu CRM, vai clicar aqui e vai abrir o documento que você vai colocar. Coloca lá carteirinha do CRM, enviar documentos, tá? Depois que você enviar documentos, vai aparecer assim, ó, tá? O documento que você anexou bonitinho lá em azulzinho, mostrando que o seu documento foi anexado, tá? Então é assim, coloca o nomezinho, sobe o arquivo, depois que você enviar os documentos, ele vai aparecer embaixo aí, tá? Então, mais de um documento, o que você vai fazer? Vai anexando os documentos, tá? Você tem a normativa da MB, você tem a ficha de inscrição, você tem o currículo vitae, não tem problema. Anexou um documento, colocou o nome, envia. Depois, de novo, anexou outro documento, colocou o nome, envia. E aí vai aparecer todos embaixo aí. Muita gente fala, eu tenho que colocar numa página só. Não é preciso colocar numa página só. Você vai colocando por item. Por item, você vai subindo os arquivos aí. Tá? Então, anexou o documento, vai aparecendo cada um que você anexar aí. Aí, no final, vai aparecer a questão da aceitação do edital, que está no anexo 5º lá do edital, tá? E aí você vai anexar o documento aí. E muita gente que é associada à ANANT, aqui, nesse azulzinho aí, você já consegue baixar o seu certificado de anuidade da ANANT, que dá uma pontuação, acho que de 4 ou 5 pontos por ano de associação. Ah, Júnior, se eu associar agora, eu vou ganhar os pontos? Sim, a ANANT tem aceitado, mesmo que você acabe de fazer a associação, você garante a pontuação para sua avaliação curricular. Aí você anexa o documento aí, igual os outros documentos, e avança para o próximo passo. E aí, o próximo passo é o quê? Você colocar lá. Você é associado da ANANT? Se você for associado da ANANT, tem 50% de desconto na valor da inscrição, você vai pagar R$ 1.100. Tá? Então, isso eu falo que vale a pena você associar a ANANT, não só pela pontuação, mas pelo desconto da prova, né? Porque geralmente a associação dá em torno de R$ 850, você vai ter um desconto aí de 250, R$ 300 na associação, tá? Tá. E aí, chega no fim. Oi, pode perguntar. Posso te perguntar uma coisa ainda ali, antes que eu esqueça de passar para os outros pontos? Sabe ali a carteirinha digital do CRM? Tem que ser aquela carteira oficial ou a carteirinha mesmo, aquela tipo cartão de crédito que Aquela eles tipo dão? cartão de crédito. Ah, tá, tá, Tá? Você pode tirar tá. uma foto dela mesmo, frente e verso ali, ou tirar fazer um documento único ali e você pode usar ela mesmo, tá? Tá, né? É essa aí que eu queria. Obrigada. E aí, no final, você vai colocar lá, vai aparecer isso, tá? E aí você seleciona e vai aparecer lá essa questão, ó, vai aparecer lá, você não pode voltar, não sei o que, você confirma. Claro que, por quê? Porque você não vai conseguir voltar agora, tá? Para anexar os documentos. Você vai precisar para ser submetido à análise, tá? Então você marca OK, e aí vai aparecer essa mensagem final, pré-requisitos enviados, tá? E aí eles vai para a ANANT para analisar o pré-requisito. Então, naquelas 4 etapas lá que estava lá no começo, você fez a primeira, tá?
E aí, o que acontece? Vai aparecer lá, análise da comissão. Se for aceito, você vai para a próxima etapa, ou seja, eles aceitaram os seus pré-requisitos obrigatórios e você vai para a próxima etapa, tá? E aí, qual que é a questão da próxima etapa? Você vai receber esse e-mail, e aí você vai acessar a área do candidato. Agora não é a parte da inscrição, porque a inscrição você já fez. Tá? Agora você vai acessar a área do candidato, porque lá vai aparecer o item do ladinho aí, ó, mostrando que a análise foi aceita, ou a análise aceita, e vai apresentar esse ícone aí, ó, para você já clicar, para você abrir sua avaliação curricular, tá? Então, ou seja, pré-requisito aceito, área do candidato, vai aparecer lá para você preenchimento da análise curricular, vai abrir para você preencher a análise curricular. E, Júnior, a minha inscrição foi recusada. O que eu vou fazer? Mesma É. coisa. Você vai na área do candidato, clica lá na área do candidato, e aí vai aparecer para você qual foi o motivo da recusa. Tá? Vai lá assim, tá faltando o certificado ético profissional, sua carteirinha do CRM não está visível, tá faltando o item da ficha de currículo. Aí ele vai apontar aqui para você o que vai ser preciso você anexar. Você vai clicar nesse item, vai abrir sua inscrição de novo para você anexar o documento de novo. Então você vai refazer, verificar o que está faltando, qual é o item que está faltando, vai anexar, vai preencher da mesma forma como estava lá atrás, colocar o anexo novo e mandar para análise curricular, tá? E aí, depois que eles aceitarem, a área do candidato para seguir para avaliação curricular, tá? Então, e aí vai aparecer a avaliação curricular. Então, ou seja, depois, a avaliação curricular para anexar documento só vai aparecer depois os pré-requisitos aceitos, tá? E Ah, aí, sim. muita gente tem perguntado: avaliação curricular, Júnior, e se eu não tiver, e se eu pontuar zero na avaliação curricular, não tem nada de currículo. Não tem problema. Esse novo edital tirou a avaliação curricular como parte obrigatória para a prova de título. Tá? Então, se Tá. você não tiver nada de currículo, sua inscrição vai seguir normalmente. Tá? Então, não, Júnior, eu tenho avaliação curricular, eu tenho alguns pontos, né? Não são muitos, mas eu tenho, não tem problema. Você vai aparecer lá, vai clicar na sua avaliação curricular, vai aparecer isso aí, você vai lá em avançar o próximo passo para preencher aqueles itens que você marcou lá atrás, que você tinha na sua avaliação curricular, vai aparecer aqui para você marcar. E aí você pode também falar assim, não, Júnior, eu não quero enviar avaliação curricular ou não tenho pontuação. Você também vai clicar ali para avançar o próximo passo, para você não preencher sua avaliação curricular. Se você escolher para essa parte aqui, ele já vai te direcionar diretamente para o pagamento, tá? Agora, se você for enviar a parte currículo, vai aparecer a questão do currículo. O que é o ponto do currículo? Ele só vai entrar na sua nota final, tá? Tá. Então, não é eliminatório mais como era os outros anos. Os outros anos, se você não tivesse 70 pontos, você nem ia fazer a prova. Esse ano mudou, tá? Então, ou seja, se você tem 60 pontos no currículo, que o currículo vai de 0 a 100, você ganha 6 pontos na nota final. Você tem 30 pontos no currículo, você vai ganhar 3 pontos na nota final, tá? Júnior, eu pontuei 150 pontos na área curricular. Você vai ganhar os 10 pontos máximos. Não existe pontuar mais de 10 pontos. Tá? O máximo é 100 pontos total, que é os 10% que vai pontuar 10 pontos na nota final. Tá? Então, aí tem várias formas de conseguir pontos. A noite virtual, anuidade, eventos, tem várias formas de você conseguir pontos para a questão curricular. A questão da organização que você tem que ter na questão curricular, então, eu acho muito importante anexar os documentos na parte certa. Não adianta você pegar a sua pós-graduação e colocar lá em cursos da ANANT, entendeu? Eles Sim. não vão aceitar. Então, tem que colocar nos itens. Então, é importante separar os seus documentos conforme cada item da avaliação curricular, tá? Então, a formação regular, que é aquela que eu mostrei de exemplo lá, 80 pontos máximo. Atividades profissionais, que essas atividades daquela comprovação sua prática, daquele documento lá,
você pode colocar aqui, tá? Para você buscar pontuar esses 30 pontos. Aí tem, claro, tem carga horária semanal, carga horária anual, né, que você vai pontuar. Então, conforme a sua carga horária semanal e anual, você consegue pontuar aqui. Antes era 50 pontos, eles diminuíram para 30 pontos, tá? Formação continuada, que é isso, né? A questão de cursos, a questão da ANANT virtual, tem vários pontos que você consegue colocar aqui, né? Então, participante de congressos, eventos científicos da ANANT, não organizados ou realizados pela ANANT, tá? Depois tem a questão de produção científica, que acaba sendo mais difícil, né? E a participação em entidade de medicina do trabalho, que aqui que entra a associação da ANANT, você consegue pontuar até 10 pontos, tá? Então é importante ter cada item e você anexar o documento correto, tá? Júnior, eu tive meu currículo avaliado ou meu currículo zerado. Não tem problema, você vai fazer sua prova da mesma forma, tá? E aí, eles vão colocar lá a pontuação sua, vai aparecer lá pagamento liberado. Você vai clicar no pagamento e vai aparecer o boleto, ou você queira pagar com cartão de crédito, da forma que você queira pagar, tá? E aí, depois que caiu o pagamento, vai aparecer lá a inscrição confirmada, que é o verdinho, para você seguir com a realização da prova, tá? Ficou alguma Tá. dúvida até aqui? Não, acho que era isso aí. A dúvida maior era no preenchimento lá do documento do tempo de trabalho também. Lá é uma das grandes dúvidas realmente. Então, assim, não tem dúvida, tá? Assim, do ponto de vista, escreveu na primeira parte, marcou os itens na primeira parte, na segunda parte, sobe os arquivos. Da mesma forma, avaliação curricular. Lá naquele item, você só vai marcar os itens depois que a análise for realizada, você vai anexar os documentos. Tá? Depois que foi analisado o currículo ou o seu currículo não foi enviado, vai receber o link para pagamento, pagou, a ANANT vai gerar a questão da confirmação. Ah, Júnior, eu mandei meu currículo dia 14, né, que a inscrição encerra dia 14 às 23h59. Mandei minha inscrição às 23h30. Não tem problema, você mandou. Se a ANANT não aceitar algum item, eles têm 10 dias para responder para você. Falou, ó, tá faltando esse item. Então, você tem um prazo, mesmo depois que tiver encerrado a inscrição, para fazer anexar outros documentos, tá? O que não pode é deixar para inscrever depois do dia 14, tá? Sim, Mas sim. agora, se você escrever até o dia 14, colocou a declaração bonitinho, ficou pendente alguma coisa, mesmo depois da inscrição, depois do dia 14, eles vão aceitar essa correção dos documentos. E mesmo depois desses 10 dias, se você não aceitar, ainda depois você tem o tempo de recurso, né, para falar, ó, eu mandei o documento, vocês não estão aceitando, e aí você pode fazer justificativas ali no documento, tá? Tá. Então, basicamente era isso. Assim, o que as pessoas porque assim, acaba que a ANANT confunde tanto que o próprio, vamos dizer, o próprio guia que a ANANT cria é um guia antigo, não é esse guia da inscrição atual, né? Aham. Então, o aluno vai olhando lá e vai gerando dúvidas, né? E se você tem inscrição antiga na prova da ANANT, a ANANT, segundo está lá, já teve alunos que não teve isso, mas ele puxa os seus dados das suas últimas inscrições, tá? Então, se você tem pré-requisito, ele puxa, mas tem aluno que fala que ele não puxa, tá? Ah, não puxei, eu fiz no último ano, tal, não puxou, aí tem que fazer a inscrição tudo de novo, tá? Melhor fazer completo tudo certo, né, professor? Isso, justamente. Cada item lá é importante você preencher, pontuar, que eu acho que muita gente começa a fazer essa questão muito rápida, pula os itens, assim, é só prestar atenção no que está escrito. Assim, aqui tem a ficha curricular, aqui tem a questão da ficha de inscrição. Então, assim, cada item ali, por isso que é importante separar por pastas. Então, assim, pré-requisitos é uma pasta. Depois, outra pasta, avaliação curricular. Esse eu acho que é o primeiro ponto da divisão. E ter os documentos lá, todos preenchidos. Já está tudo em PDF, está tudo assinado, bonitinho, já só para você subir o arquivo ali durante a inscrição. E aí não tem erro, assim.
Se faltar alguma coisa, depois eles vão pedir, ó, faltou isso aqui e você coloca a sua avaliação final. Tá joia? Certo. Você é de qual turno? Você é do extensivo, é, né? Eu me inscrevi agora em maio, abril, maio, na tua, Ah, na tá. última. Isso, É, é isso mesmo. É isso mesmo. É a do extensivo, tá? é. Você vai fazer a prova agora em novembro? Sim, sim. Vai. Eu sou aqui de Porto Alegre. Ah, legal. Legal. Já é uma prova em casa é bom, né? É, o Sem bom é ter que que você não vai ter. gastar de hotel. É, verdade, verdade. Tanto que o presencial que a gente vai fazer, a gente estava olhando alguns hotéis assim, não é barato, não. Não. É, mas tá bom, professor. Pelo É, menos é. economiza o hotel e o avião, né? Nosso avião também. A passagem de Minas aqui para Porto Alegre está em torno de acho que 1.500, mais de R$ 1.500. Tá louco. Então você tem que agora vai para ser aprovada para não precisar ir em outro lugar. É, Deus faça que sim. Não, vai dar certo, vai dar certo. A gente vai fazer o presencial aí. Muita gente estava falando disso, assim, da questão de hotel, de ter que viajar, de avião. É um gasto grande, né? Então, eu falo para vários alunos, por isso que a gente até fala da questão do presencial, né? Que a gente faz 2 dias antes da prova. Que muita Aham. gente às vezes quer comprar só o presencial 2 dias antes da prova. Eu falo assim, Ah, não vai. Eu falei, não vai, porque assim, a prova é uma prova difícil, né? Então você tem que estudar, tem que se preparar, né? Porque assim, eu falo assim, o revisional é para quem já vem estudando, já tem uma preparação para fazer uma revisão ali 2 dias antes da prova, né? Que assim, o nível de assertividade das questões que a gente tem do revisional é muito grande, né? Porque a gente consegue, igual, por exemplo, a prova que teve em maio, a gente já reformulou a prova e vai colocar no revisional presencial. Então, assim, acaba que você vai muito fresco para a prova, né? Você vai muito assim, a revisão, porque às vezes chega 2, 3 dias da prova, você fica muito ansioso e não consegue estudar e não consegue revisar, né? Então, é verdade. por isso que o presencial tende a ajudar nesse sentido, mas eu falo assim, ó, ajuda, né? Não faz milagre do aluno que não está estudando nada, né? Que assim não tem preparação nenhuma chegar para fazer o revisional, né? Mas o revisional tem ajudado bastante assim nas últimas turmas que a gente tem feito, tanto que o índice de aprovação do revisional presencial é mais de 80% assim, da turma. Eu vi na outra live que o senhor fez com alguns alunos, aí eu assisti, bem legal. É. Mas é isso, Carol. Obrigado, obrigado aí por estar Eu que essa hora aí, agradeço. por você estar aí presente aí. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar para a gente, que a gente te ajuda aí na inscrição, mas não tem segredo, não. Obrigada, professor. Te vejo aqui ali no dia 24, 25 de novembro, a gente se vê. Isso aí. Um abraço, viu, Carol? Ah, Tchau, só. tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.